A quarta-feira foi agitada no mundo político porque uma decisão polêmica de Gilmar Mendes acirrou o conflito entre os poderes. O decano do Supremo decidiu que apenas a PGR está apta a pedir ou discutir o impeachment de ministros da Corte. Parlamentares, claro, reagiram a essa medida, então direto para Brasília com o repórter André Anelli. Não foram só os senadores que se posicionaram contra a decisão do decano, deputados também se manifestaram e demonstraram, claro, contrariedade a isso, e foram também manifestações fortes, principalmente dos parlamentares de oposição ao governo Lula. Tudo bem, André? Bem-vindo, boa noite. Obrigado, Thiago. Tudo bem, sim. Muito boa noite para você e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Manifestação de todas as partes, começando pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que afirmou que somente o poder legislativo pode mudar leis. Ele ressaltou que a legislação determina que qualquer pessoa pode pedir impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal e que o Congresso pode mudar a Constituição para defender essas atribuições já garantidas do Legislativo. Alcolumbre lembrou que o direito do Congresso em decidir a legislação está amparado pelas eleições e pelo eleitor. Por fim, o presidente do Senado pediu serenidade, mas ele mostrou que o Congresso tem armas de contra-ataque. Alcolumbre mencionou o projeto já aprovado no Senado e que está na Câmara, que proíbe decisões individuais de ministros do STF em cancelar leis. Todas essas manifestações foram feitas no plenário da Casa agora há pouco. Manifesto às senadoras e os senadores que esta presidência recebe com muita preocupação o conteúdo da decisão monocrática da lavra do ministro Gilmar Mendes. Monocrática que ainda existe, né? Nos autos da ADPF 1259. Se é verdade que esta casa e a sua presidência nutrem profundo respeito institucional ao Supremo Tribunal Federal, também é que, nesta relação, haja reciprocidade efetiva e que seja igualmente genuíno, inequívoco e permanente o respeito do Judiciário ao Poder Legislativo brasileiro, as suas prerrogativas constitucionais e a legitimidade das nossas decisões. Senadores e deputados da oposição já começaram a colher assinaturas para apresentar uma proposta de emenda à Constituição, determinando que impeachment de ministro do Supremo é a atribuição do Senado. O líder da oposição na casa, o senador Rogério Marinho, disse que o posicionamento de Gilmar Mendes é inaceitável e classificou a medida monocrática como uma tentativa de autoproteção dos ministros contra o Legislativo. E o que nós estamos observando agora é que há uma clara tentativa de blindagem de um poder. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação, sob pena de, em breve, não termos no país uma democracia liberal. Nós vamos ter uma autocracia, ou uma democracia de juízes, ou uma situação imposta de cima para baixo, onde toda a sociedade tem que balançar a cabeça como numa reunião de derviches, no mesmo ritmo, na mesma direção, sem o direito de ter uma opinião diferente. Verdade. E eu acho que o mais grave aqui é que um juiz da Suprema Corte afirma no seu despacho, legislando, usurpando mais uma das atribuições do Legislativo, esse Legislativo está tão desmoralizado. Porque hoje nós ouvimos e achamos normal o presidente da República dizer que se não fosse o STF ele não governava, porque não tem respaldo do povo brasileiro representado aqui pelos senhores deputados e pelos senhores e senhoras senadores, que representam o povo brasileiro.
Na Câmara, as reações também foram de revolta contra Gilmar Mendes. O líder da oposição, o deputado Zucco, citou diretamente os projetos que prevêem o poder do Senado de impeachment de ministros do STF, além da medida que proíbe que decisões monocráticas derrubem leis. Nós, junto com o deputado Nicolas e deputados da oposição, propomos uma PEC que traz segurança jurídica do impeachment. Esta PEC apresentada reforça o caráter republicano do impeachment, restabelece a competência exclusiva do Senado Federal e impede interferências indevidas do Poder Judiciário. Atualmente, a lei define que qualquer cidadão pode apresentar pedido de impeachment de ministros do STF ao Senado. Caberia à Casa analisar essa denúncia e, por maioria simples dos presentes na sessão, exigindo um quórum mínimo de 41 senadores para começar a votar, então poderia ser aberto o processo. A decisão de Gilmar Mendes suspende aquele trecho que diz qualquer cidadão da legislação e fixa que apenas a Procuradoria-Geral da República tem essa competência. A liminar atendeu parcialmente pedidos de ações do Partido Solidariedade e também da Associação dos Magistrados Brasileiros, que ingressaram com arguições de descumprimento de preceito fundamental, as chamadas ADPFs, e essa decisão agora ainda precisa ser referendada pelos demais ministros da Corte. O STF anunciou que isso deve ocorrer em plenário virtual entre os dias 12 e 19 de dezembro. Tiago. Isso, a reação do Congresso Nacional a essa decisão do ministro Gilmar Mendes, por enquanto, como o André destacou, uma decisão monocrática. E você está atento a mais repercussões e volta daqui a pouquinho aqui com a gente. Deixa eu chamar os nossos comentaristas agora, claro, abrindo o nosso giro com a Dora Kramer. Tudo bem, Dora? Olha, a gente sabe que, como você costuma dizer, são tempos diferentes e de conflito entre os poderes. E essa decisão hoje do ministro Gilmar Mendes acirrou ainda mais esse conflito e, claro, os parlamentares foram à tribuna, fizeram essas declarações, como o ex-ministro Rogério Marinho. Eu pergunto para você o seguinte: de que forma o Congresso vai reagir a isso? E, claro, isso chama atenção nessa reta final de um ano também marcado por muitos conflitos entre o Legislativo com o governo Lula. Dora. Boa noite, Tiago, boa noite, Denise, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Pois é, o Congresso vai reagir, a gente está vendo fortemente, e eu acho que não só o Congresso, mas também a comunidade jurídica, porque o que o decano do STF, o Gilmar Mendes, fez foi realmente não tem outra explicação. É para proteger os juízes, porque fica com receio de que no próximo Senado, depois da eleição de 2/3 do Senado, possa vir com força a pauta de impeachment de juízes. Bom, mas isso é do jogo. Se for assim, amanhã também a gente pode imaginar que o ministro do Supremo resolva mudar a lei, toda a lei do impeachment, a lei 1079 de 1950, que fala de impeachment de modo geral, fala do presidente da República. Já pensou se só a PGR puder apresentar? E o que o ministro Gilmar fez foi mudar o texto da lei. Isso é legislar. Então, ele está absolutamente fora da atribuição dele, está entrando numa atribuição, numa prerrogativa que é do parlamento, e sem alguma coisa que explique isso, a não ser essa tentativa de blindar os ministros do Supremo. Isso é uma atitude antirrepublicana, primeiro, que fere a separação dos poderes claramente, né? E também busca uma proteção que até hoje não se contestou, uma legislação que não foi contestada nem pela Constituinte. A legislação é de 1950, a Constituinte foi em 1988 e ela não mexeu nessa legislação. E até agora ninguém havia contestado. E o PGR também não reivindicou até agora essa função
essa prerrogativa de ter todo o poder sobre impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu repito, amanhã pode ser de presidente da República também, essa limitação. Então, é algo que esta reação do Congresso é esperada, vai haver vai haver outras reações, vão acontecer, e, de repente, na semana que vem, quando começar o julgamento virtual, o Supremo não tenha, talvez, a tendência que hoje a gente imagina que seja seguir o decano. Mas isso, além de tudo, estimula uma tal de uma pauta anti-STF no Congresso, estimula atritos, enfim, é realmente um passo que vai ser muito criticado. Cristiano Vilela, para traduzir a questão jurídica aqui para a gente, primeiro, é claro que o Supremo se manifestou provocado, né? O André trouxe não só partido, mas também entidade, mas de qualquer forma, essa decisão que ele toma, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que é preciso então mudar a Constituição a partir desse momento. E será que é uma decisão frágil? Depende, claro, do colegiado referendar ou não essa decisão, mas é uma decisão frágil. O que pode acontecer afinal? Vilela? Thiago, olha, uma situação como essa, ela é uma decisão que, em primeiro lugar, não se justificaria ser dada de uma forma monocrática. Qual é a urgência em relação a um dispositivo que tem apenas 75 anos de idade? Quer dizer, faz 75 anos que esse artigo ele está do jeito que está. Qual é a urgência para agora? Nós não temos votação nenhuma a respeito, não temos caso tramitando nenhum a respeito. Não vejo elemento nenhum que justifique uma decisão monocrática como essa. O processo poderia muito bem aguardar o julgamento em plenário, no plenário virtual especialmente, que será realizado agora dentro de poucos dias. Então, começo de conversa, eu vejo aí já algo que realmente chama atenção. Um outro aspecto, ele vai no sentido de que a decisão, ela de fato, não apenas ela vem dar algum tipo de análise com relação ao elemento constitucional, mas ela claramente acaba legislando, mudando totalmente aquilo que está estabelecido na legislação. E aquilo que está estabelecido, que é algo que já é uma prática tradicional dentro da organização constitucional brasileira e que serve não apenas para ministros do Supremo, para presidentes da República, como também serve para prefeitos, para vereadores, para parlamentares de uma forma geral, deputados, governadores, enfim. Qualquer chefe de poder, qualquer representante de poder, ele está agasalhado nesse tipo de regra, seja através da lei do impeachment, seja através do Decreto-Lei 201 de 67, mas todos eles são agasalhados dentro dessa forma, onde o início desse ato pode se dar através da provocação de qualquer cidadão. Isso faz parte do regime republicano, faz parte do regime democrático, e no contexto brasileiro, inclusive, nós já tivemos impeachment de 2 presidentes da República que nasceram justamente fundamentados nessa legislação. Que existe a possibilidade, o interesse de se discutir essa lei, de se reformular, é algo que, inclusive, é objeto de um projeto de emenda constitucional de autoria do senador Rodrigo Pacheco, que está no parlamento. Agora, nesse sentido, vir através de uma decisão interpretativa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu vejo que de fato é temerário e sim suscitará uma grande ofensiva dentro do parlamento. Pois é, Denise, inclusive o Senado pode recuperar projetos que foram sendo engavetados nos últimos anos contra o Supremo, né? Já estão ameaçando aí uma formulação de uma PEC, de uma emenda constitucional, exatamente para explicitar a forma como se daria o impeachment, um processo contra o ministro do Supremo. Agora eu queria falar com o Vilela, até aproveitando o seu conhecimento, sobre a argumentação que foi apresentada por Gilmar Mendes. Ele disse que vários trechos da legislação de 1950 não foram recepcionados pela Constituição, entre eles o quórum necessário para a abertura do processo de impeachment contra ministros do STF, a legitimidade para a apresentação de denúncias e a possibilidade de se interpretar o mérito das decisões judiciais como conduta típica de crime de responsabilidade. Em relação ao quórum, deixaria de ser a maioria simples para ter a necessidade aí de 2/3 de decisão dos senadores. Como é que você vê essa argumentação? Ela se justifica do ponto de vista legal?
Olha, Denise, eu acho absolutamente frágil. Ao longo desses anos, pegando de 88 para cá, nós temos aí já quase 40 anos, nós temos inúmeros casos de impeachment, especialmente de 2 presidentes da República no Brasil. Nós temos uma série de cassações de mandatários das diversas esferas de poder, âmbito municipal, Estado, da União, deputados, enfim. Existe uma série de representantes do poder público que já foram alvo tanto da lei de impeachment como do Decreto-Lei 201, que trata do mesmo formato, ou seja, permitindo que qualquer cidadão, qualquer eleitor faça a denúncia, estabelecendo um patamar desse percentual de representantes do Congresso Nacional para atingimento do quórum, enfim. Todos esses elementos já são elementos que estão consolidados e que eu não vejo justificativa para agora, depois de tantos anos, surgir o argumento de que não foram agasalhados pela Constituição. Eu vejo que é um tema que pode e deve. Estamos falando da lei de impeachment com mais de 70 anos. É fundamental que ele seja reavaliado pelo parlamento e já existem projetos nesse sentido. Agora, uma decisão judicial, especialmente uma decisão monocrática, vir a tomar uma medida como essa, que claramente vem a tolher a possibilidade de um poder de legislar, e a essência do poder legislativo é justamente essa, aí eu vejo que há efetivamente um conflito entre poderes e, nesse sentido, a decisão do ministro relator, ela não agiu de uma forma adequada. Vilela, é uma decisão que acaba de chegar, quem nos acompanha já está vendo aqui na nossa manchete. A Advocacia Geral da União pediu ao ministro Gilmar Mendes para que reconsidere essa decisão monocrática dele, pelo menos até que a análise seja feita pelo plenário da Corte. E só para deixar claro, e aí ouvindo você, Vilela, a votação virtual é de turma ou são de todos os ministros? Deveria ser levada essa discussão para o plenário? Olha, Tiago, com relação à manifestação da AGU, eu vejo extremamente adequado, é o mínimo que a gente pode ter numa situação como essa. Como eu coloquei, temos um dispositivo de lei que existe há 75 anos. Não existe urgência para uma decisão monocrática que venha a se antecipar a decisão que vai ser dada pelo órgão colegiado dentro de poucos dias. Então, nesse sentido, me parece o mais adequado para começo de conversa, sem entrar especificamente no mérito de que essa decisão acabou extrapolando os limites que seriam adequados ao Poder Legislativo. Com relação a essa análise que será feita no plenário, no primeiro momento o plenário virtual, mas eu não tenho dúvida de que algum dos ministros devidamente deve pedir destaque, pedir para esse projeto ir para o plenário físico, porque de fato é um caso que comporta o debate, é fundamental o debate, existe claramente um conflito entre poderes. E eu não tenho dúvida que os poderes vão estrelar e, como faz parte da democracia, vão querer se posicionar no sentido de uma manifestação contrária em relação à decisão tomada pelo Poder Judiciário. E não tenho dúvida que vão tirar da gaveta projetos que venham a, por outro lado, ferir as competências, os interesses do Judiciário. Ou seja, o mal se paga com o mal, e isso não é bom. Quem perde com isso, e quem vai perder com isso, é a sociedade, é o povo brasileiro, que diante de um conflito entre poderes, acaba vendo temas que são mais importantes sendo deixados em segundo plano. Complementar, Dora? Não, acho que o Vilela falou tudo do ponto de vista político, é isso, eu já dei a minha opinião sobre, concordo inteiramente, e essa manifestação da AGU, a gente viu, quer dizer, não é uma reação só do Congresso, isso estava no radar, né? A AGU também se manifestando, e aí a gente pode dizer que interpretar que é o Poder Executivo também se manifestando, porque é tão claramente o comportamento do ministro Gilmar Mendes, é como se ele se considerasse o dono da República, que pode fazer qualquer coisa, porque é tão claramente fora do esquadro e das prerrogativas, que a AGU não demorou a se manifestar e pode ter certeza, amanhã o noticiário vai estar pleno de reações também em todos os sentidos. Acho muito difícil aparecer algum setor que apoie esse tipo de decisão.
Olha, eu tenho a nota de solidariedade que motivou essa decisão de Gilmar Mendes, foi a partir dessa motivação, e é o seguinte a nota: como guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, por essência, deve julgar sempre com independência, sem a influência de qualquer maioria política, para defender os princípios e valores constitucionais. Após a iniciativa política, o STF ou um ministro do Supremo em si não pode ficar sujeito a sofrer impeachment por decisão da maioria simples do Senado Federal, mesmo que essa casa revisora seja pilar central da democracia brasileira. Por isso, o Solidariedade pediu para que fosse reconhecido que a atribuição para formular denúncia contra ministros do STF caiba ao Procurador-Geral da República. Já o Senado deve decidir sobre impeachment com o quórum de 2/3, como vale para o afastamento de presidente da República. No Estado de Direito, não pode ocorrer afastamento de membro do Poder Judiciário em razão de mera discordância com o mérito de decisões judiciais. É importante dizer que, diferentemente dos casos de impeachment contra presidente da República, que já foram objeto de julgamentos pelo STF, nunca tinha ocorrido a fixação de balizas constitucionais sobre impeachment contra ministros do Supremo. Por isso, comemoramos a importância deste julgamento para a democracia e a história constitucional brasileira. E aí? Bom, daqui a pouquinho a gente volta.